Para o primeiro episódio da terceira temporada do nosso podcast, eu chamei um partner aqui da Ibseed, o Felipe Coelho, que trabalha junto comigo, ajudando as empresas investidas em toda a distribuição de GTM, e a gente vai falar sobre pré-vendas como uma alavanca estratégica. Mas, Felipe, te apresenta para quem ainda não te conhece e bora pro assunto. Show, Fer, obrigado pelo convite. Bom, o que eu acho que é importante trazer da minha apresentação é que meu background original é em vendas. Então, antes de trabalhar na Ibseed, fui vendedor na RD Station, na primeira geração de vendas, lá em 2014, e participo da Ibseed desde a sua fundação. Meu papel aqui, além de selecionar as empresas que vão ser investidas, é acompanhar o crescimento delas pós-investimento, sempre observando o quanto ela cresce, suas taxas de crescimento, mas também o quanto ela gasta para crescer. Na Ibseed é muito importante que, além do crescimento, a gente tenha esse crescimento sustentável, ou seja, além de estabelecer um crescimento mensal, conseguir ter uma sustentabilidade do quanto que se gasta para financiar esse crescimento. Perfeito. Então, a gente não poderia ter melhor pessoa para começar essa nova temporada. E, pessoal, peguem aí o papel, a caneta. A gente tem uma temporada aqui com muitos insights práticos. A ideia é que vocês escutem, consigam levar isso para a operação de vocês e, de fato, ali mexer o ponteiro. E aí, Felipe, já que tu tens, né, todo esse background, são mais de 20 empresas que já passaram aqui dentro do nosso portfólio, fora todas as outras empresas que a gente conversa e monitora de certa forma. Quando a gente fala da área de pré-vendas, é muito comum ainda ela não ser vista por muitos como uma área estratégica. Como que tu tens visto a área de pré-vendas? Como que ela pode mexer, de fato, o ponteiro dentro de uma operação? Quão importante ela é? O quanto estratégica ela é, de fato? Poxa, Fer, eu estava muito ansioso para responder essa pergunta aqui no podcast e sempre tenho procurado trazer essa observação e esse ponto de vista para a maioria dos conteúdos que eu ministro. Então, a área de pré-vendas, na minha opinião, é a principal alavanca de crescimento numa estratégia de GTM atualmente. Principalmente porque ela é a mais negligenciada e porque ela é a primeira. Então, tem uma frase que eu falei muito, o pessoal até atribui a mim, mas na verdade ela é do Lars Nilsson, foi VP da Snowflake, que fala que a parte mais difícil do processo comercial é encontrar a oportunidade e conseguir conectá-la. E eu não poderia concordar mais, com isso. Quando você tem um bom produto e de fato resolve o problema do seu potencial cliente, encontrar essa oportunidade e ter a possibilidade de falar com ela é a parte mais difícil. No entanto, a gente vê as empresas se aprofundando ali em vendas consultivas, né, em técnicas de vendas, técnicas de negociação, e isso tudo é muito importante, mas isso tudo vem depois de uma boa conexão, uma boa qualificação. Primeiro você precisa ter oportunidade para falar com aquele cliente, para depois conseguir colocar qualquer tipo de técnica e iniciar o seu diagnóstico organizacional ali, que é parte presente da maioria dos processos comerciais. Então, enxergar a área de pré-vendas como uma alavanca de crescimento está diretamente ligado a fazer essa separação. Como você gera pipeline e como você transforma esse pipeline em vendas. E esse foco exacerbado em transformar esse pipeline em receita, ele bebe dessa matéria-prima. Então, gerar as oportunidades, conectar em volume, qualificar com qualidade, vai impactar toda a jornada do cliente em vendas. Por isso, a gente tem um cuidado especial com a área de pré-vendas, que consiste em não enxergar ela como uma área operacional, processual, mas a área que vai trazer a matéria-prima para vendas trabalhar. Então, quando a gente começa a ter esse tipo de abordagem, começa a olhar com essa sofisticação que essa operação exige, tanto na gestão quanto na qualidade do pitch, a gente de fato valoriza e percebe um impacto em todas as taxas de conversão do funil dali para diante. Boa, Coelho. E eu gosto muito de uma frase que vira e mexe tu fala, que é que não dá para fazer um bom bolo com ingredientes que não têm uma qualidade muito boa. E aí, nessa geração de pipeline, nessa geração de vendas, eu preciso ter insumos muito bons, né? Para conseguir fazer essa passagem muito boa. Isso, essa é a analogia também do Lars, que eu copiei e trouxe ali essa tropicalização, que diz que se o processo, né, de vendas fosse como cozinhar e fazer ali os bolos, por exemplo, você pode ser o melhor cozinheiro do mundo. Se você não tiver a matéria-prima em qualidade e quantidade suficientes, você não vai conseguir ter aquele resultado. Então, se preocupar ali, né, em ter a qualidade de oportunidades
e a quantidade que alimente ali tem uma correlação com a meta, é a primeira parte para você conseguir trabalhar ali pré-vendas como uma alavanca de aquisição. Em muitas empresas, inclusive, a gente já vê que inicia-se o mês impossível de bater a meta, porque você não tem as oportunidades que num ciclo de vendas dentro daquele mês poderiam converter na receita. Então, matematicamente, você já começa o mês correndo atrás, para trás ali da meta. E a maioria das empresas não consegue ter essa maturidade de justamente entender qual é o volume de oportunidades que você precisa ter no seu funil no dia 5, dia 10, dia 15, para chegar no final do mês e bater a meta. Então, essa analogia do bolo ela é muito interessante, porque com qualidade e quantidade de ingredientes, certamente você tem maior chance de chegar naquele resultado esperado. Perfeito. E aí aqui já vem uma outra dúvida que eu sei que é de muita gente que está acompanhando, que é quando que eu monto uma operação de pré-vendas dentro de uma empresa, e aqui no nosso contexto, né, SaaS B2B? Quando que é o momento? Qual que é o indicativo que a empresa pode ter, principalmente aqui no early stage, né, que já é de fato eu contrato um pré-vendedor, uma pessoa para cuidar ali do processo de prospecção? Legal. Para responder essa pergunta, a gente vai voltar aqui em algumas referências, né, para conseguir trazer um pouco de contexto. O objetivo do pré-vendedor, em linhas gerais, pessoal, é conseguir processar um volume e conectar aquelas oportunidades numa velocidade, né, que seja a mais rápido possível, porque a gente percebe que mesmo em negócios B2B, quem chega na frente leva uma vantagem. E ele tem também um segundo objetivo, que é fazer uma qualificação, ou seja, avançar na jornada de compra. E percebe-se que o vendedor, o bom vendedor, não necessariamente ele tem habilidade para processar volume, para conectar com várias oportunidades. Então, primeiramente, que tem uma diferença ali entre o perfil do bom closer e daquela pessoa que conecta e qualifica. Na minha opinião, os bons vendedores eles fazem o processo como um todo, mas quando a gente analisa ali financeiramente, a gente percebe que especialização, né, dessas duas frentes, pode trazer um resultado maior. Quais que são os indicativos que você precisa de um pré-vendedor? Quando você tem pipeline, você tem um modelo ali de geração de oportunidades e você não consegue ter o volume necessário, né? Não consegue processar aquelas oportunidades num volume adequado e começa a perder dinheiro, justamente porque tem mais oportunidades que o seu vendedor consegue processar, ou aonde você precisa de uma qualificação para passar ali para frente, porque compensa avançar na jornada só com aqueles que têm determinadas características. E aí, Fernando, eu sempre volto nesse tópico na pirâmide de Chat Holmes. Se possível, eu acho que ela vai aparecer aqui para a gente. Pessoal, para quem não se lembra, a pirâmide de Chat Holmes é aquela que mostra que só uma parte do nosso mercado está comprando nesse momento. Ele traz ali como exemplo 3%, mas isso vai variar de mercado para mercado e variar também de acordo com a solução que você vende, o problema que você resolve. E aí a pergunta que eu sempre trago é: qual o tamanho da sua fome? Qual que é o tamanho da sua meta? Se você for vender apenas para aqueles que estão comprando agora, você consegue estabelecer uma esteira fácil, lógica, sem atrito com o vendedor. E você tem uma tendência, né, de ter um volume menor de oportunidades. Mas se na sua meta você precisa vender para quem está comprando agora, para quem está no início do processo, não está comprando agora, mas está na jornada, ou um pouquinho mais abaixo da pirâmide, para quem tem o perfil, mas não está pensando nisso, mas tem o problema, né? Você vai precisar de uma estratégia que pegue essa oportunidade no estágio anterior na jornada de compra. E aí passa a ser uma decisão financeira, né? Quando você traz o vendedor e conecta essas oportunidades, essa taxa de conversão, o número que gera, né, e alimenta essa operação de vendas, ela faz com que no final do mês você venda mais? Então é uma decisão exclusivamente matemática, onde através da área de pré-vendas a gente consegue entregar ou um maior volume para aquele vendedor ou uma melhor taxa de conversão através de uma qualificação. Para isso, pessoal, a gente sempre tem que voltar na geração de pipeline. Como que a gente gera oportunidades? É inbound, outbound? Então, o principal erro que o founder pode cometer aqui, ou o líder de vendas, é acreditar que exclusivamente contratando mais pré-vendedores, ele vai ter mais oportunidades comerciais. E não necessariamente. Né? O vendedor ele precisa ter esse playbook na cabeça, ele precisa estar bem treinado, porque senão ele é um vendedor, um pré-vendedor só para tirar pedido. E aí, na verdade, o seu objetivo que é ter um resultado
melhor no final do mês, ele fica comprometido porque esse pré-vendedor, na verdade, ele representa um atrito na jornada. E aí fica a reflexão que a gente sempre tem essa experiência, né? Quando você teve a experiência com o pré-vendedor, ele facilitou, né? Ele facilitou a sua jornada de compra ou ele dificultou? E a gente vê que na maioria dos negócios, o pré-vendedor, ele age quase como um gatekeeper do vendedor. E isso é completamente errado. Ele está ali justamente para qualificar e proporcionar uma experiência ou mais rápida ou mais relevante de acordo com o perfil que ele fez, de acordo com o perfil do qual ele fez a leitura. Perfeito. E aí tu comentou muito rapidamente ali sobre inbound, outbound. Para a gente é bastante claro, acredito que para muitas pessoas que estejam escutando também, mas alguns ainda não têm clareza sobre a abordagem, o que é uma, o que é outra. Eu acho que é legal trazer aqui para a audiência quando que se justifica, o que é e quando que se justifica ter uma abordagem inbound e outbound. E a gente vê bastante, né, Felipe, no mercado, empresas que realmente não entendem quando que colocam um tipo de operação, de estratégia ou outro. E muitas vezes isso acaba até ruindo com a equipe, porque não estava preparada e não sabe nem o que está buscando. Então, compartilhe um pouquinho sobre o que uma empresa pode ter de indícios para saber, eu vou para esse lado, eu vou para esse, ou eu vou para os dois. Legal, Fer. Apesar da empresa no early stage, geralmente ela tem que escolher um canal e se aprofundar e conseguir trazer o retorno dele, a gente vê cada vez mais um mix, né, de oportunidades que são geradas no inbound e posteriormente são prospectadas via outro canal, ou aquelas prospecções que a gente faz no outbound e que precisam de um processo de nutrição. A premissa básica que a gente vai entender é que o inbound, a oportunidade ela já entrou nessa jornada. Então, ela já teve ali algum tipo de conversão e isso demanda que a empresa tenha uma área de marketing digital, de produção de conteúdo, para que ela coloque aquela isca. A prospecção no inbound, na minha opinião, ela é mais fácil, porque você vai conseguir ter informações básicas daquele perfil e qual que é o nível e o interesse, afinal ele fez uma conversão no seu site. Esse tipo de pitch, geralmente, ele é baseado na última conversão e a premissa dele, Fer, é velocidade e tentativa de contato. Os estudos mostram que de 5 a 10 minutos pós a conversão, ele já começa a esfriar e, como eu sempre falo, a sua concorrência aqui é com o canal. Então, pegar ele consumindo conteúdo, pegar ele interagindo com o seu material, melhora as suas taxas de conversão. Caso você não consiga ter essa velocidade, os estudos também mostram que até 6 tentativas em cadências, né, em cadência, uma cadência diferente, né, não totalmente no mesmo canal ou no mesmo formato, vai trazer até 90% de conexão. E a gente percebe que a maioria dos pré-vendedores e das operações não tenta tanto. Então é bem importante lembrar que o canal ali ele representa uma concorrência, tem muito ruído por telefone, por WhatsApp. Então velocidade e tentativa é muito importante. O que é fundamental para o inbound? Né, que a empresa tem essa estrutura de marketing digital e de conversão de oportunidades para fomentar o pipeline dos pré-vendedores. No outbound, pessoal, eu recomendo que toda empresa faça os testes, porque quando você acerta realmente a forma de fazer, você de fato começa a se diferenciar, logo no processo de vendas. Então, no outbound, a oportunidade do outro lado ela não está esperando a sua ligação. Então, desde o primeiro minuto, você já tem que se diferenciar de um telemarketing. E você vai fazer isso através de personalização, né? E adaptação. Então, personalização quando você consegue ler e entender o perfil que você está ligando. E adaptação é o papel justamente ali, como um pré-vendedor ou até mesmo vendedor, de entender qual que é o approach que vai converter e despertar o interesse daquela oportunidade. Então, geralmente, na lógica da pirâmide do Chat Homes, quando a gente vai fazer uma prospecção outbound, a gente não está pegando a pessoa que está comprando agora, mas a gente está escolhendo uma pessoa que tem um perfil, né, de um potencial cliente, daquele cliente que extrai valor, e a gente está entrando em contato com ela para mostrar como que ela poderia extrair o resultado. Então, tem uma parte positiva que é ter o perfil e possivelmente ter o problema que a gente resolve. Então, existe a preocupação de que se você liga para o outbound, é uma oportunidade extremamente fria. Mas isso é um outbound que ficou para trás. Quando você cria uma lista de outbound ou vai pensar em uma estratégia para prospectar em determinado volume, você primeiro precisa se responder
Por que eu estou ligando para aquele cliente? Por que aquele perfil? E você tem que ter um bom motivo para ele te escutar. O motivo não é sobre o que você vende, o motivo é sobre ele. Então, no outbound, a gente tem duas características. Primeiro, a gente vai pegar o cliente numa jornada anterior, né, ao momento de compra. E segundo, a gente tem que personalizar essa mensagem e ser extremamente relevante, né? Então, se você faz aquele outbound, que é pegar uma lista, ligar um por um, fazer o mesmo pitch, não se adaptar em volume, é realmente um trabalho ali de muito volume para muito não, que dificilmente compensa financeiramente, né, mediante ao volume que você precisa para ter uma conversão. As taxas estimam algo em torno de 1%, ou seja, a cada 100 oportunidades que você liga, você converte uma, e isso é muito pouco. Então, é preciso desmitificar e entender que o outbound, da maneira como ele deve ser feito, ele passa por segmentar as oportunidades que você vai entrar em contato, então ter uma clareza ali do porquê e uma extrema personalização com alto valor agregado no processo de venda consultiva. Ou seja, a conversa é como você pode entregar um valor para ele e não sobre o que você vende, pelo menos por enquanto. Muito bom. Tem uma frase famosa, eu acho que é do Mark Roberge, que era da HubSpot, que ele fala que no inbound, a pessoa, a empresa, né, ela tem dor e tu vai verificar se ela tem fit. E no Uhum. outbound, eu sei que ele tem fit, mas agora eu vou lá entender se ele tem dor. E aí, quando tu fala, né, da pirâmide, eu vou entender se aquela pessoa que nem sabe que eu existo tem alguma dor que às vezes ela até tem, mas ela não chegou nessa conclusão ainda. Então, eu tenho que ter a personalização dentro do outbound, eu tenho que saber qual canal que eu falo com essa pessoa, entender que tem um tempo muito maior do que no inbound, que a pessoa já está naquele Uhum. momento. Então, assim, como eu falei no início, tem que pegar o caderninho e ir anotando, que são muitos insights, mas é de olhar para a sua própria operação e conseguir visualizar. Eu tenho essa área de marketing estruturada, eu tenho uma pessoa que vai estar ali com essa rapidez do inbound para eu também não perder ali para minha concorrência. Eu tenho alguém um pouco mais especializado no outbound que vai conseguir falar e gerar um pouco mais ali de dor, e uma personalização para chegar naquela pessoa. Acho que são coisas que a gente necessariamente precisa colocar na balança e entender o retorno disso também, né? Porque não é só contratar a pessoa e imaginar que ela vai trabalhar uma lista ou atender um inbound, mas o quanto isso reflete no meu retorno financeiro mesmo da empresa, né? Exatamente. E na minha opinião, uma boa estratégia de outbound, ela parte de um bom desenho de CP. Mas não é aquele CP tradicional, onde ele é estático e a gente Uhum. entende, poxa, é tal profissional, tal tamanho de empresa, determinado segmento. Mas entender as características que permitem que a gente afira que se ele tem aquele perfil, aquele tamanho, possivelmente ele tem aquele problema. E aí, algo que a RD Station ensinou para gente, aplicado em outro contexto, mas que a gente sempre usa, é aquele seja tão bom a ponto que o cliente, a oportunidade, não possa te ignorar. Então, se você tem ali uma oportunidade de falar, considerando que o Lars nos contou que a parte mais difícil é conseguir conectar a oportunidade, o que você fala para ele que é tão bom que ele não consegue te ignorar? Isso não é sobre você, isso é sobre o negócio dele. Então, pensar na proposta de valor da venda consultiva, o que ele aprende com você, quais os problemas você vai ajudar ele a ter a maior clareza, né? Quais as referências que eram como ele no passado e que agora, após 2, 3, 6 meses com você, já construíram uma outra realidade e que você poderia apresentar para essa oportunidade. Então, é sempre importante trazer essa lógica. Segmentação, entender o ICP. E o ponto 2, qual é a personalização? Qual é a proposta boa demais na venda consultiva? Não é na minha proposta de valor ainda, é na venda consultiva, que aquela oportunidade ela vai querer abrir ali uma conversa de 20, 30, 40 minutos, onde eu vou, de fato, iniciar o processo consultivo com ela, mas antes, extremamente preocupado em gerar valor. Quando a gente separa o processo de vendas nessas duas partes, né, primeiro conectar e ter a oportunidade de entregar um valor, para depois colocar aquela oportunidade no processo comercial de fato, a gente percebe que a gente tem melhores resultados se a gente considera apenas o processo como um só. Ou seja, a gente entra em contato querendo já vender, querendo cumprir o objetivo comercial. A gente precisa entender, como vendedor, como pré-vendedor, a ler o momento que aquela empresa está na jornada, né, em qual momento da jornada aquela empresa se encontra, pegar na mão dela e falar, poxa, o próximo passo é por aqui. Isso é avançar na jornada de compra
E aqui está o principal erro das empresas. A gente escuta muito, né? Poxa, fazer outbound é difícil. Tirar cliente do outbound e ligar, né, para listas é muito difícil. Mas porque a maioria das empresas ela faz da maneira antiga e o canal, gente, ele está totalmente queimado. Então, se você não se diferencia e é relevante no primeiro momento, você é colocado junto com a operadora de telefone, você é colocado junto com a operadora telefônica, com a cobrança de cartão de crédito, até com a fraude você concorre no Sim. canal. Então, a diferenciação desde o começo e entregar um valor legítimo é fundamental para aquelas empresas que querem extrair resultados no outbound. E o que a gente pode garantir é que se ela faz de uma forma bem feita, a maioria das empresas segmentadas tem o problema que você resolve. O que é justamente difícil é você conseguir encontrar esse momento oportuno e trazer num pitch rápido, né? Porque você não pode falar por muito tempo, essa proposta, esse desejo de seguir na conversa ou com você ou com o vendedor que você vai passar aquela conta. Perfeito. Eu espero que esteja muito claro para quem está nos acompanhando que a área de pré-vendas é uma área extremamente estratégica e que ela é uma das alavancas de crescimento da tua área de aquisição. Então, não dá para negligenciar essa área e não ter as melhores ferramentas, um processo muito bem documentado, o ICP muito bem desenhado. A gente vai falar sobre isso aqui em outros episódios, mas tem tanto erro que a gente vê na área de pré-vendas, de, às vezes, o pré-vendedor definir o seu próprio ICP. Isso acontece com uma frequência muito grande, e é um erro bastante grande, porque quando a gente fala de definição de ICP, é um assunto todo à parte, né? Muita coisa, a maioria das coisas saem, né? Partem a partir daí. E um ponto aqui, Felipe, que é legal a gente trazer também, é o que acompanhar dentro de uma área de pré-vendas. Quais são esses KPIs de entender que a área, de fato, está entregando resultado, onde que um gestor tem que olhar e onde que um pré-vendedor também tem que acompanhar ali para ele saber se ele está se desenvolvendo. O primeiro ponto, Fernanda, é a gente procurar entender o objetivo daquele pré-vendedor, porque às vezes, dependendo do seu ticket médio, você vai precisar de 2 perfis diferentes. Aquele primeiro perfil que processa um grande volume, por exemplo, no outbound, vai tirar só as oportunidades extremamente qualificadas e passar para o vendedor, ou aquele perfil que vai conduzir aquela oportunidade para uma jornada, né, um pouco mais sofisticada, ou seja, ele vai avançar na jornada de compra e vai passar só as oportunidades que, além de perfil, já tem ali algum tipo de maturidade para contratar a solução. Então, esses objetivos eles podem ser complementares, a empresa pode ter um pouco dos dois, mas pode ter eles separados também, no caso do Super Enterprise e do SMB, onde os objetivos eles até se distanciam, onde você não quer necessariamente que o vendedor avance muito, mas mais faça uma qualificação rápida, e em outro caso que o vendedor precisa de fato captar várias informações e passar aquilo registrado para o vendedor. Então, antes de falar dos KPIs, pessoal, a primeira reflexão é entender qual é o objetivo da minha área de pré-vendas, como que ela se prova, como que ela retorna, é através de um maior volume ou através de uma maior taxa de conversão? Porque nesses dois casos, os KPIs eles vão se alterar. No caso ali que a gente precisa, né, ter algum tipo de profundidade, antes de entrar nos KPIs, eu escutaria os pitches e entenderia, porque a maior parte das empresas onde a gente olha os KPIs eles são ruins, o processo está justamente no pitch, porque ele não se diferencia de um telemarketing. E pré-vendas não é telemarketing, nem no SMB. De jeito nenhum, porque senão você concorre no canal, e como eu falei, o canal está completamente queimado, principalmente telefone, LinkedIn, e aqueles que a gente tem um acesso, consegue conectar com a pessoa diretamente. Então, a primeira coisa que eu me atentaria é em escutar esse pitch e entender se ele tem o grau de profundidade adequado. Porque quando você monitora o KPI e olha o KPI extremamente baixo, e você vai conferir o pitch, você percebe que, na verdade, o pitch não está sendo feito da maneira correta, ele está sendo feito da maneira passada, né, que é o cold call, e aí aquele dado serve muito pouco. E aí o founder, o líder de vendas fala, poxa, pré-vendas não funciona, né? Ou, pré-vendas está aqui só para processar volume. Na verdade, não tem essa orientação para ter esse grau de profundidade.
Então, a partir do momento que você tem esses dois objetivos bem definidos, você vai estabelecer qual é o grau de profundidade e o parâmetro de qualidade que a sua ligação de pré-vendas precisa ter, que a sua conexão precisa ter. Então, o primeiro ponto, pessoal, antes de pensar em KPIs, qual que é o parâmetro de qualidade que a sua ligação precisa ter? Seja ela para processar volume, seja ela para avançar na jornada de compra. A partir daí, Fer, a gente precisa de um checklist de roleplay, que é justamente ter critérios objetivos para que você ou o gestor de vendas ou pré-vendas consiga escutar a ligação do pré-vendedor, seja um SDR ou BDR, e conseguir dar um feedback de acordo com os critérios que vocês consideram fundamentais para ele ter um ponto de melhoria, para ele melhorar. Por quê, pessoal? Ninguém está pronto para trabalhar. É um processo que exige personalização. Então, você conseguir dar um feedback pontual, né, e conseguir monitorar o grau de qualidade dessa ligação, dessa prospecção, vai ser fundamental para que você tenha ali os KPIs sendo monitorados, mas que você tenha um método adequado para impactar aqueles resultados. Dito isso, as métricas elas vão assumir maior ou menor importância, mas elas não vão fugir do volume de ligações e prospecções que esse pré-vendedor faz, mas aqui a gente vai ter um caso de um pré-vendedor que vai precisar entregar volume e outro que vai ter poucas oportunidades, e essa taxa de conversão, né? Então a gente precisa chegar e responder no final do mês. Com esse pré-vendedor, SDR ou BDR, a gente vende mais do que com uma esteira com o vendedor conduzindo todo o processo? E a gente não pode ter dúvida, a gente tem que conseguir responder isso sem pensar. E a resposta precisa ser positiva. Se a gente fica na dúvida, já é um sinal que a gente precisa monitorar essa operação. Então, volume de ligações e taxa de conversão, elas vão guiar de forma geral. É muito importante também que cuide-se das métricas da passagem de bastão do pré-vendedor para o vendedor. Então, muitas vezes a gente procura, né, fazer os ajustes no funil de vendas para ter uma maior taxa de conversão, e até contando o caso de uma das nossas investidas, onde o melhor resultado que a gente conseguiu de ajuste foi justamente ter sempre um slot livre ao longo do dia para o pré-vendedor que encontra aquela oportunidade que está avançada na jornada de compra, que está preparada para comprar, que ele consiga agendar e seguir com o processo naquele mesmo momento. E é claro que ele não vai usar isso com todo mundo, mas tem vários clientes, principalmente em tickets médios, mais baixos ou médios, que já estão mais avançados na jornada de compra, levantam a mão e o pré-vendedor qualifica ele e marca com o vendedor para a semana seguinte. Então, quando a gente colocou um vendedor sempre disponível para falar com aquela oportunidade qualificada e criou critérios de qualificação do tipo, poxa, se ele já está nesse nível de percepção de problema ou da solução, a gente oferece para ele para falar naquele momento, isso trouxe um resultado para a gente em taxa de conversão e resultado geral melhor do que qualquer ajuste no funil de vendas propriamente dito. Por isso que a gente traz pré-vendas como uma super alavanca estratégica de crescimento, porque se você faz no volume e na qualidade adequada, todo o funil vai ser impactado positivamente. Perfeito. E um ponto aqui eu acho que é sempre bom de fazer um highlight é justamente sobre essa interação entre pré-vendas e vendas, que os dois times são um time só. Eles fazem parte da estratégia de aquisição. Então, tem que ter um alinhamento entre pré-vendas e vendas. Quando que eu passo essa oportunidade? Quando é uma oportunidade? Esse alinhamento de pré-vendedor e vendedor conversar sobre ter uma agenda que ele pode fazer uma passagem um pouco mais rápida, que tipo de informações pegar. Então, eu acabo vendo muito isso, a gente vê no mercado operações que quase que trabalham de formas em silos. É uma área e outra área, sendo que deveria trabalhar 100% em sinergia, porque é o início de uma jornada e a continuação de uma jornada que não acaba, mas sim que segue ali para próximas etapas. E aí, a gente está terminando o nosso podcast, indo para o finalmente, e daria para trazer muito mais coisas por aqui, mas eu não queria deixar de perguntar sobre uma dúvida que muitos me fazem, e aí eu quero trazer para ti aqui, Felipe, sobre o tempo de rampeamento. O que a gente pode esperar de um profissional que trabalha na área de pré-vendas, que pode trabalhar tanto com inbound quanto outbound, mas quanto tempo um gestor deveria esperar com que essa pessoa estivesse já ali com possibilidade de pegar a sua meta cheia? Entendendo que, né, é uma área estratégica que a gente precisa ter um cuidado ali para que ela esteja 100% on-board de tudo.
Poxa, Fernanda, adoraria trazer uma resposta pragmática para essa pergunta, mas ela não existe. Isso depende da complexidade do produto que você vende. Se você está vendendo para quem está comprando agora, para quem está pensando no problema, ou para quem tem o perfil e só está pensando no problema, levando em consideração que quanto mais antecipado na jornada de compra você conectar aquele cliente, mais profundo vai precisar ser a conversa, mais treinado esse pré-vendedor vai precisar ser. Mas o que a gente traz é que o gestor ele sempre precisa responder à lógica financeira. Com aquele pré-vendedor, eu estou vendendo mais? E aí existe esse período de rampeamento que deve ser encarado de uma forma geral, junto com o pré-vendedor e o vendedor, o custo que você tem na área, o tempo de rampagem e em qual mês ele tem esse retorno. Então vai variar se é SMB, se é Enterprise, se aquele pré-vendedor já tem um background, se você trabalha com pré-vendedores novos e tem uma estrutura ali para treinar. Então varia. Muitas vezes a empresa ela poderia esperar mais, né? Ela poderia treinar aquele pré-vendedor, mas dado a meta dela, ela não tem tempo. Então ela prioriza um profissional mais preparado, de segunda jornada, justamente para esse período ser menor, porque ela não tem capacidade de treinar. Tem outras empresas que elas precisam pegar um pré-vendedor de um custo mais barato, porque ela trabalha com ticket médio baixo, e ele vai representar uma soma, né, no custo de aquisição, tanto do pré-vendedor como o vendedor. Então, assim, não existe uma resposta do tempo de rampeamento exato, mas o gestor ele precisa estar atento disso nessa perspectiva financeira. O quanto que você gasta naquela estrutura e o quanto ela traz para você. Em linhas gerais, a gente costuma ver ali os pré-vendedores, tanto de SMB como Enterprise, um range ali de 2 a 5 meses no máximo. Acredito que a maioria em 3 meses, mas não é uma regra, é o que a gente vê e, como eu falei, depende de múltiplos fatores. A resposta depende, ela às vezes é dolorida, né? Porque a pessoa ela quer uma resposta para aquilo. Mas muitas vezes o nosso benchmark ele tem que ser olhando para dentro da própria operação e não buscando fora. Porque tem várias variáveis, a gente não sabe a maturidade daquele profissional, a senioridade dele, o tipo de produto que ele trabalhava, que ele vai trabalhar agora. Então isso tudo varia e a empresa ela tem que ter condições de entender pelo menos o que ela espera daquele profissional e desenhar um plano de treinamento aqui, né? Para que ele também consiga ter formas de chegar naquele rampeamento com a ajuda da empresa e não sozinho, que isso também é um outro ponto que a gente vê bastante, que é treinamento constante para os profissionais, que às vezes ficam um pouco abandonados ali, né, se virando muito sem um apoio de próximos passos mesmo da companhia. Com certeza, e a gente percebe que no mercado atualmente existe uma ansiedade por ter a resposta exata, e quando a gente fala de vendas, pessoal, isso não existe. Desconfie de qualquer professor de vendas, geralmente os que não vendem nada, né? Gurus de vendas que vão falar, poxa, essa é a melhor forma, esse é o tempo de rampeamento, né? Essa é a melhor forma de conectar o seu cliente, porque ninguém sabe a dor e a delícia de fazer uma conexão, a não ser quem esteja na linha de frente ou conduzindo aquele negócio. E tudo depende do mercado e do ticket que você está trabalhando. Mercados mais maduros tendem a ter uma taxa de conversão melhor. Mercados imaturos precisam de uma pessoa que conduza por um processo de educação. Então, ele obriga a gente a pensar, a isolar as variáveis que vão impactar naquela resposta, a pensar financeiramente, a pensar de forma estratégica e sistêmica, e não só a área de pré-vendas como uma estrutura isolada. Então, assim, apesar de ser depende a resposta, o conceito e a lógica por trás, né, do número do rampeamento, da taxa de conversão, ele segue essas premissas que a gente falou hoje, né? Qual a estrutura que você tem, em que estágio você está tentando pegar aquela oportunidade, o tamanho da sua meta, o seu ticket, características específicas do setor. Então, a gente, quando vai vender ali para um cliente do agronegócio, existe uma expertise mínima e um tempo de treinamento diferente, por exemplo, quando a gente vai vender um CRM, onde o assunto está mais difundido e ele é menos específico e exige também uma especificação menor desse pré-vendedor. Então depende, mas acredito ali que as principais variáveis e principalmente esse background financeiro na tomada de decisão, de olhar o objetivo da área e como ela se paga, são os caminhos para encontrar a resposta e ela vai ser única para a sua empresa. Perfeito. Bom, pessoal, agora a gente está indo para a nossa última pergunta. Infelizmente, o tempo voou, ou felizmente, né? Porque o papo é bom e muitos insights. Mas, Felipe, para finalizar, algum
algum recado, algo que tu queres trazer para os founders, principalmente agora no early stage, sobre essa parte de pré-vendas e como eles deveriam olhar para essa área? O que tu tens percebido, assim, de movimentação do mercado que é importante trazer aqui para os ouvintes? Eu acho que é principalmente aquela primeira pergunta de tratar a área de pré-vendas como uma alavanca estratégica para o seu negócio e avaliar se o seu pré-vendedor ele entra de fato na esfera de negócios e se o vendedor valoriza o trabalho desse pré-vendedor, porque é muito comum também o vendedor não se adaptar para essa oportunidade que passou pelo pré-vendedor e querer seguir com aquela oportunidade extremamente redonda. A oportunidade extremamente redonda, pessoal, é só aquela que está comprando agora. E digo mais, com a inteligência artificial, a gente não precisa do vendedor para vender para ela. A gente não precisa do vendedor para converter para a oportunidade que já está no final do processo de compra. A gente precisa dos vendedores para pegar aquelas oportunidades que têm o problema e estão dentro do perfil, justamente para conduzir elas em direção à tomada de decisão. Então, encarar a área de pré-vendas como uma alavanca estratégica passa por entender se o pitch ele está entrando na esfera de negócios e ele não está sendo estritamente processual. A maioria dos negócios que a gente vê, onde existe a dificuldade em fazer o outbound, onde as taxas de conversão são baixíssimas, a gente escuta a primeira amostragem de call e a gente percebe que está muito superficial, que está muito imaturo, que está da forma do Outbound 1.0, onde você pegava uma lista, ligava em volume e era quase basicamente um jogo de sorte. Então a mensagem geral é, se você quer melhorar a sua taxa de fechamento, olha para a sua qualificação. Se você quer melhorar suas taxas do funil de vendas, começa pela primeira etapa, pela forma como você qualifica, porque se você ajusta essa primeira etapa, o efeito nas taxas de conversão, eles tendem a ser impactados positivamente quando você melhora e ajusta o parafuso ali no começo. Então, acredito que não exista técnica de fechamento melhor em 2024 do que conectar e qualificar com qualidade e personalização. Perfeito. Não teria como terminar o episódio com melhor fala. Então, super obrigada, Felipe, por todos os insights. Tenho certeza que todo mundo anotou muita coisa e espero que agora coloque em prática e principalmente revise a sua operação. Pré-vendas é uma área estratégica, a gente tem que ter cuidado em construir uma lista, em definir uma abordagem, em conhecer os canais, ter um ICP muito bem definido e ter essas premissas muito claras, né? Que ficou muito claro na tua fala durante o nosso episódio todo. Então, mais uma vez, muito obrigada. E, pessoal, próximo episódio vai ser sobre prospecção para SMB, que muita gente ainda tem muita dúvida e é um bichinho ali um pouquinho diferente. Então, a gente vai trazer um super especialista na área para compartilhar um pouco mais sobre essa estratégia. Então, muito obrigada novamente e nos vemos no próximo episódio.